Cidade Alerta de hoje começa com uma informação exclusiva sobre os desaparecidos de Cachoeirinha, sobre a família Aguiar. A polícia confirma que os corpos de Silvana, seu Isail e dona Dalmira podem estar em áreas de mata da região metropolitana. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer aqui na tela do Cidade uma entrevista com o delegado que passou essa e outras informações para a nossa equipe de reportagem, tá? Inclusive, há 18 dias começava esse mistério envolvendo os 3 integrantes da família Aguiar em Cachoeirinha, na região metropolitana. Silvana foi vista pela última vez na noite de sábado, dia 24 de janeiro. Seu Isail e dona Dalmira por volta do meio-dia do domingo, dia 25. Os 3 não deixaram rastros. Algumas pistas aqui, outras ali. O jornalismo da Record Guaíba, atento às atualizações, segue acompanhando de perto todos os desdobramentos desse caso, que inclusive já teve a prisão do ex-companheiro da Silvana, tá? E que agora depende dos resultados das perícias para avançar. A repórter Daiane Daletese traz agora outras informações direto de Cachoeirinha. Enche a tela. Oi, Vanessa, boa tarde para ti, para todo mundo que está ligadinho no Cidade Alerta. Ontem nós mostramos aqui mesmo, na frente do Mercadinho dos Aguiar, um protesto da população pedindo justiça, pedindo respostas. Nos contaram que o novo protesto também está marcado para essa quinta-feira. A gente vai ficar de olho, claro, aqui na Record Guaíba. E hoje conversei por telefone com o delegado Anderson Speer, da Regional, aqui da Delegacia de Gravataí, e ele me disse que as perícias, Vanessa, ainda não estão prontas, que algumas estão quase, detalhes finais, para escrever aquele laudo que falta da perícia. Quais são esses laudos finais? Seria aqui da casa e do Mercadinho dos Aguiar e também da Kombi que está ali dentro da garagem e também da casa da Silvana. O mais difícil ali até o momento é o sangue, né? Precisar se é um sangue de animal, do cachorrinho, do gatinho da Silvana, ou se é dela ou de outra pessoa. Isso que é um pouquinho mais difícil. Difícil também é o celular, aquele celular que a gente mostrou aqui chegando na delegacia no último sábado passado, com uma exclusividade. Esse celular que seria da Silvana, que foi encontrado então a partir de uma dica de alguém, uma fonte da polícia. Esse celular estava aqui, no entorno, em um terreno baldio. Esse celular seria o da Silvana. Será que ali tem alguma informação? Triangulação de onde o celular passou? Será que ele saiu aqui do bairro, não saiu? As mensagens desse celular, algum áudio, alguma coisa que possa ser dita? Então, falando em áudio, a gente tem alguns áudios, inclusive, que a gente já mostrou aqui na programação da Silvana, falando com uma amiga que trabalhou já no Conselho Tutelar aqui da cidade. E áudios sempre são importantes, né? Porque ali a gente mostra o que a pessoa está sentindo. E eu perguntei para o delegado se em algum momento surgiu algo sobre ameaças, porque pelo menos uma testemunha contou à polícia que a Silvana estava sendo ameaçada. Mas o delegado me disse, olha, concreto a gente não tem nada, tá? Não tem nenhuma prova de ameaça, tanto do Cristiano para ela ou de outra pessoa para ela. Então, nesse momento, a polícia não trabalha como se ela estivesse sendo ameaçada, mas a relação dos dois não era boa, né, do Cristiano com a Silvana, até porque a criança, o menino de 9 anos ia para lá, para a casa do pai, acabava comendo chocolate, essas coisas que faziam mal para ele, porque ele tinha uma intolerância, e aí os dois brigavam, o ex-casal, né, brigava o tempo todo sobre esse assunto. Tem aquele áudio que a gente mostrou também, né, do Cristiano falando com outra pessoa conhecida da família, dizendo, olha, eu tive lá, eu entreguei as chaves para a perícia e polícia disse que é realmente um acidente, que é uma coisa familiar, para a gente não ficar preocupado. Gente, esse áudio foi enviado antes da perícia. E aí estava, obviamente, mentindo para alguém, né? Então, só lembrando, nessa prisão temporária, ela serve também não só para arrecadar mais provas nesse processo, mas para evitar que mais provas sejam contaminadas, né? Ou que o Cristiano também mude alguma coisa. Lembrando que ele entrou aqui bastante tempo, né? Bastante vezes, entrou na casa da Silvana muitas vezes também. Ele pode ter modificado algo aqui. Ele mandou até foto para as pessoas, dizendo, estou aqui para os parentes, estou cuidando dos bichinhos, só que não tinha nem bichinho aqui, né? Tinha bichinho só na casa da Silvana. Então, tudo muito estranho.
As perícias estão para sair, inclusive a perícia do celular dele, que foi apreendida durante a prisão. E a gente, claro, segue nesse caso. Qualquer novidade sobre a perícia a gente conta para vocês. Ontem foi uma manifestação muito bonita aqui no entorno. Hoje, com esse calorão, nem todo mundo saiu às ruas para conversar com a gente, mas sempre quando vem um, vem outro, sempre tem alguém para conversar com a nossa equipe, dar a sua opinião ou agradecer o nosso trabalho, dizendo que, olha, essa família aqui era maravilhosa e que eles realmente estão sentindo falta desse pessoal. E um detalhe, acabou de vir uma senhora conversar aqui, mas jamais que entregariam para ninguém as chaves desse mercadinho. Então, por isso que eles desconfiavam bastante desse ex-genro que estava com as chaves do Cristiano. Vanessa, eu volto contigo no estúdio. Qualquer novidade, a nossa equipe está pronta aqui para te acionar. Obrigada, Day, pelas informações. A Day mencionou, tem coisas estranhas aí, algumas inconsistências em mensagens enviadas aí pelo Cristiano, informações da polícia, informações de quem conhecia a família Aguiar, mas a polícia não trabalha com inconsistências. Para ter solicitado a prisão temporária do ex-marido da Silvana, pai do filho dela, um policial militar, alguma prova a polícia tem. Por mais que a polícia não abra ainda, não diga assim, olha a Daiane, olha a Vanessa, pedimos a prisão dele por causa disso. Ou então, pedimos a prisão dele por causa disso e daquilo outro. Por mais que a polícia não abra o jogo, é porque a polícia tem alguma coisa. E para o que o judiciário tenha lá deferido essa prisão, é porque o judiciário entendeu que a polícia tem alguma coisa. E, de novo, por que uma prisão temporária? Para não atrapalhar as investigações, para não fugir, para não coagir testemunhas, para não, de repente, mexer com provas. Tudo isso está no leque de uma prisão temporária. A gente segue atualizando esse caso. Agora, ao vivo, quem vai falar mais sobre o desaparecimento dos Aguiar é a nossa repórter Vanessa Felipe, porque ela está chegando na tela do Cidade Alerta, conversando com o delegado Anderson Speer, que detalha um pouco mais o trabalho da polícia. Inclusive, o delegado, ele ontem mencionou que antes as duas linhas de investigação que a polícia tinha, que era uma linha de investigação que tirava os três de circulação, de contato com as pessoas, ou no cárcere privado ou no homicídio, seriam dois crimes distintos. O delegado ontem já confirmou que tudo agora aponta para que os três, sim, estejam mortos. E que a gente esteja falando de um caso de feminicídio seguido de duplo homicídio. O delegado, inclusive, fala agora para a Vanessa que existe uma possibilidade muito grande que os corpos da família Aguiar estejam em alguma área da região metropolitana. Vamos acompanhar. É contigo, Vanessa. Boa tarde. A Polícia Civil teve acesso ao resultado da quebra do sigilo telefônico de Cristiano Domingues, o policial militar que foi preso de forma temporária nesta terça-feira e que até o momento é o principal suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar. Aqui comigo, mais uma vez, o delegado regional Anderson Speer para falar do caso como um todo. Delegado, primeiramente, obrigada por conversar conosco. O que tinha, que o senhor pode revelar, o que tinha de importante no rastreio, no rastreamento que vocês fizeram com essa quebra do sigilo telefônico do Cristiano Domingues, que foi determinante para o pedido de prisão temporária dele? Então, boa tarde a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que esses dados de inteligência que são utilizados para a investigação, eles são dados reservados e eles podem causar um prejuízo, a divulgação deles, causar prejuízo à nossa investigação. Então, por isso, nós não revelamos os dados e nem revelamos como é, de forma pública, como é que são realizadas mais profundamente as investigações. Mas essa quebra do sigilo telefônico podemos dizer que foi determinante para que pedissem a prisão temporária dele? O que eu posso dizer é que todos os dados que foram solicitados e foram analisados, eles serviram de fundamento, claro, para a obtenção da prisão temporária. É possível, delegado, cogitar que esse telefone estivesse perto
das vítimas, ou seja, que o Cristiano estivesse perto das vítimas nos dias em que elas desapareceram? No momento, a gente não vai se manifestar com relação a isso. Em relação às outras perícias, delegado, aos resultados das outras perícias, e aí eu falo do celular que foi encontrado no terreno baldio, que pode ser da Silvana ou não, das perícias nos imóveis, nos automóveis, já temos algum resultado? Não, ainda estamos aguardando. Hoje nós mantivemos contato com o Instituto Geral de Perícias e já soubemos que o processo de extração de dados do telefone que foi encaminhado está bem avançado e nós aguardamos muito essas informações porque nós, com esses dados, nós vamos conseguir saber se esse telefone é efetivamente o telefone da vítima ou não. Não tem nenhum indício até agora que confirme que seja da Silvana? Não, indícios tem, porque nós sabíamos, né, através de oitivas qual era o telefone que ela usava, e o modelo é um modelo peculiar, um telefone roxo, e o telefone que nós localizamos é exatamente a mesma marca, modelo e cor do que ela usava. Então a gente tem bastante esperança de que seja efetivamente o telefone dela, mas essa informação só nos será enviada junto com o laudo da extração de dados do telefone. Delegado, não é a primeira vez que eu lhe pergunto isso, né? Em relação às imagens, né, feitas por câmeras de vídeo monitoramento, que mostram uma movimentação intensa de veículos no sábado à noite, 24 de janeiro, primeiramente um carro vermelho, depois um carro branco, que seria da Silvana, né? No dia 1º de fevereiro temos outras imagens de um carro prateado. Vocês já conseguiram identificar algum desses automóveis? Sim, o automóvel branco é o da Silvana. É de fato da Silvana? Sim, encontra-se lá, inclusive até hoje. E os outros automóveis ainda não foram identificados, mas todas essas imagens foram encaminhadas também para o Instituto Geral de Perícias para aprimoramento, né, digital dessas imagens, para que a gente possa buscar mais elementos que nos sirvam de convicção. Mas nem as placas vocês conseguiram com alguma aproximação, alguma coisa? Nada, não conseguimos nem identificar as placas. E em relação às pessoas que estavam dirigindo esses automóveis, temos alguma pista? Não, também não temos. Delegado, o Cristiano Domingues, que está preso de forma temporária desde terça-feira, desde ontem, no depoimento oficial, enquanto investigado, enquanto suspeito, ficou em silêncio, correto? Sim, quando ele foi preso na manhã de ontem, ele foi levado pela Corregedoria da Brigada Militar até a segunda delegacia para fins de interrogatório, né, que é o primeiro nós vamos praticar a primeira oitiva dele formalmente na condição de suspeito, mas em virtude de garantias constitucionais, ele optou por permanecer em silêncio e não quis falar nada durante a ida à delegacia. Mas ele prestou depoimento para vocês enquanto testemunha, e é nesse ponto que eu quero chegar com o senhor. Vocês perceberam contradições no depoimento que ele deu para vocês enquanto testemunha, e que contradições foram essas? Não, nós não percebemos contradições, né? Na verdade, ele conversou na primeira vez que ele foi ouvido, ainda como comunicante, né, do desaparecimento. Nós aproveitamos já para perguntar alguns dados para eles, e ele nos esclareceu esses dados, falou perguntamos sobre a chave da residência, que acho que é uma questão muito relevante. Ele disse que tinha obtido essa chave da residência, tanto da Silvana como da residência do casal Isail e Dalmira. Ele disse que tinha recebido do seu Isail, e pelo que nós apuramos, né, e ouvimos as testemunhas, todas até o presente momento que tinham relações com os desaparecidos, há unanimidade de dizer que eles não teriam hipótese alguma poderiam ter deixado essas chaves com ele. Então isso é uma questão, né, determinante do meu ponto de vista e uma controvérsia. Ou seja, o modo como ele conseguiu essas chaves pode indicar muita coisa. O modo como ele conseguiu essas chaves pode indicar que ele teve acesso, né, aos desaparecidos. Isso é muito importante, né, muito relevante para a investigação. Isso é uma pista para vocês? Claro, é um indício. Isso é uma informação nova, né, delegado? Não recordo, mas de fato
sendo nova ou não, uma informação. A interpretação, no caso, que o senhor está dando para essa informação parece que é uma análise nova, no meu ponto de vista. Sim, né? Nesse caso, sim, ela é uma informação muito relevante nesse aspecto. Tomamos todos os cuidados, né, para recolher a chave dele, aprender a chave, deixar a chave na delegacia e não só aprender na retirada, mas documentar, formalizar que a chave estava com ele e foi recolhida, né, fornecida por ele, né, para que ficasse comprovado que ele tinha posse dessas chaves, né, porque, no meu ponto de vista, é uma informação muito relevante e pertinente para a investigação. E ele, antes de entregar as chaves para vocês, estava entrando nos imóveis? Sim, as imagens ali que até foram divulgadas mostram, né, ele indo nos imóveis, depoimentos de testemunhas dizem que ele esteve nos imóveis. Ele próprio, no depoimento, disse que foi à casa da Silvana para dar comida para os animais de estimação, né? Então, nesse primeiro momento, a gente sabia, e a primeira oportunidade que tivemos de falar com ele, nós imediatamente recolhemos essas chaves, até para preservar, né, depois os locais, né, de perícia, como foi efetivamente realizado. O que ele disse para vocês quando vocês perguntaram onde ele estava na noite do sábado, 24 de janeiro? Ele disse que tinha saído para jantar com um casal de amigos. E depois teve alguma coisa com uma obra também, não? Não, foi antes, né, da janta que ele disse que estava numa obra da família, fazendo algumas melhorias lá e auxiliando. E aí, nesse ponto, vocês encontraram algum ponto de pergunta, não foi, delegado? Essa obra existe? Sim, a obra existe, né, mas na verdade que ele não tem, a gente não tem como confirmar até agora que ele efetivamente esteve, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que apurar com mais detalhes. Ou seja, ele disse que esteve, mas vocês não conseguiram confirmar que ele esteve. Não, mas temos algumas informações e esperamos já que possivelmente a gente consiga verificar se ele esteve ou não nesse local. Delegado, mudando um pouco o foco, né? Ontem o senhor disse que, infelizmente, né, acredita na possibilidade de feminicídio seguido de um duplo homicídio. Ainda é a principal possibilidade até o momento? Sim, infelizmente, né, pelo passar do tempo e pela falta de qualquer contato e pelo desencadear das investigações, nós já trabalhamos com essa hipótese, inclusive foi exatamente o crime que foi relatado, né, na representação judicial para fins da prisão temporária dele, um feminicídio e um duplo homicídio. Se a gente está falando em crimes contra a vida, a gente está falando em corpos, né, delegado? Tem alguma pista de onde estejam os corpos? Não, infelizmente ainda não temos detalhes disso. Nós temos trabalhado muito com relação a isso, mas até para o telespectador, que não é aqui da região, entender, a nossa cidade, Cachoeirinha, apesar de se situar na região metropolitana, são cidades que são cercadas por outras cidades grandes, né? Gravataí, Viamão, Alvorada, que tem bastante área rural, né? Então a gente tem trabalhado bastante no sentido de apurar movimentações, né? E outros dados para tentar descobrir sobre o paradeiro, né, desses, agora podemos dizer, né, e eu acho que esse é o mote da nossa investigação, infelizmente, né, dos locais onde poderia ter sido escondidos os corpos das vítimas. Né. O senhor acredita ou tem provas da participação de mais envolvidos, se é que o Cristiano Domingues de fato participou, porque sabemos que ele ainda está com prisão temporária, mas o senhor acredita no envolvimento de mais pessoas? Nós não temos nenhuma prova da participação, mas também não acreditamos que isso seja uma coisa que não possa ter acontecido, né? Então, não descartamos essa possibilidade. É o principal suspeito? Ele é o principal suspeito e é contra ele que possuímos já elementos de convicção, mas não descartamos a hipótese de que outras pessoas sejam identificadas e possam vir a ser presas também. O que foi encontrado na casa dele, delegado, no momento da prisão? Foram encontrados os telefones deles, que iremos analisar,
e outros dispositivos de informática que também seguirão para análise no IGP. E armas? Sim, a arma de trabalho dele, né? Essa é uma dúvida. Apenas a arma de trabalho ou havia alguma outra arma que não fosse usada no serviço que ele presta para a Brigada Militar? Não, sinceramente a gente não pode esclarecer e dar mais detalhes, porque toda a diligência ali inicial de cumprimento do mandado de prisão por determinação legal foi cumprida pela Corregedoria da Brigada Militar. Sabemos que ele tinha a arma, né, de cautela dele, mas mais detalhes têm que ser obtidos através da Corregedoria da Brigada. Alguma previsão para o resultado das perícias sair, delegado? Isso deve ser hoje, deve ser amanhã, especialmente, né, do celular da Silvana? As perícias de material genético, sangue, elas são um pouco mais demoradas, um pouco mais delicadas e elas demandam mais tempo de análise pelos peritos. Mas acreditamos, pelas informações que nos foram repassadas ainda hoje à tarde, que provavelmente essa semana ainda tenhamos, né, o resultado da análise do telefone celular que foi encaminhado. Existe uma possibilidade de vocês tentarem converter a prisão do Cristiano Domingues de temporária para preventiva? Essa sempre é a ideia, né? Dependendo, né, do desenrolar das investigações e de tudo que se suceder, não se descarta essa possibilidade. Para a gente encaminhar o encerramento, delegado Anderson, o relacionamento do Cristiano com a Silvana já tinha terminado, por óbvio, mas o senhor tem informações de que era uma relação conturbada? Há algum indício disso? Na verdade, não há nada que eu sempre falo concreto com relação ao registro de ocorrência, mas há informações de testemunhas e depoimentos que servem como prova de que eles tinham, né, uma relação um pouco tensa em razão da questão do filho, da forma de cuidar o filho e de delimitar o que ele poderia, não poderia comer, etc. e tal. Isso, inclusive, foi motivo de um comparecimento dela no Conselho Tutelar para relatar essa situação e acredito até que não haja um processo, né, judicial com relação a isso, porque ela tentou, num primeiro momento, pelo que apuramos, chegar à solução dessa questão através de uma forma não litigiosa, né, sem o processo, através da intervenção do Conselho Tutelar. Gente, esses desentendimentos que o delegado menciona são questões circunstanciais. O que pode indicar, né, para a polícia, para a investigação, para quem está ali, né, debruçado sobre esse caso. A gente sabe que são muitas pessoas que estão trabalhando dioturnamente nisso, porque a gente confia no trabalho da polícia, tá? A gente sabe que isso pode indicar, né, em que terreno eles vão pisar, como é que era a relação de Silvana e de Cristiano. Mas isso não é uma prova, um indício determinante para que a polícia pedisse essa prisão temporária, como disse o delegado, que não descarta que pode, né, converter em preventiva e não descarta que outras pessoas estejam envolvidas. Por que o delegado disse isso, gente? Se estamos realmente falando de um feminicídio e de um duplo homicídio, da morte da Silvana e dos pais dela, é possível que uma única pessoa só tenha feito? Sim, é. Mas é mais fácil que uma única pessoa tenha tido a ajuda de outra pessoa. E por ajuda, gente, a gente vai em várias situações, né? É uma ajuda para sequestrar, para arrebatar as vítimas. É uma ajuda, talvez, para puxar um gatilho, né? Ou não, se foi um crime cometido com arma de fogo, com esganadura, qual será o meio da morte, não sabemos. É possível a ajuda para comprometer as provas, para esconder provas. É possível uma ajuda para esconder corpos. É tudo isso que a polícia determina. Porque a partir, então, desta determinação, a polícia também vai saber, olha, né, foi uma pessoa que cometeu o crime, foram várias, né, uma pessoa cometeu o crime, a outra ocultou o cadáver, né, uma terceira pessoa, enfim, fez tal coisa. É isso que indica o trabalho da polícia. E quando a polícia fala dessa questão dos corpos em áreas da região metropolitana, é porque realmente, né, ali perto, eu não sei se a gente tem como abrir o mapa aqui na tela, Vini, só para mostrar para o pessoal.
perto da região ali, a Vila Nair, onde morava a família Aguiar e toda aquela região da cidade de Cachoeirinha, realmente, se você for abrir o mapa, Canoas, Gravataí tem várias áreas de mata, áreas muito desabitadas que são relativamente próximas à casa da família Aguiar. Então, assim, eu estou aqui com uma informação que eu quero passar para você assim que ela for confirmada, tá? Mas ainda não chegou. A polícia, ela tem muito mais elementos do que ela pode nos mencionar. Como disse o delegado, ele foi muito claro e muito categórico ao dizer tem coisas que nós não podemos mencionar para não prejudicar as investigações. Aqui está o mapa só para a gente, né, ter uma ideia. Essa bolinha vermelha aqui é o mercado da família Aguiar, certo? É onde, em tese, né, foram vistos pela última vez o seu Isaíl e a dona Dalmira, tá? Muito pertinho ali da casa da Silvana, certo? Pode fechar o mapa, diminui o mapa, só pra gente ver as áreas de mata que tem próximas ali, Vini. Só pra gente ver. Essa aqui é a região de Cachoeirinha. Diminui mais um pouco, por gentileza. Mais. Ó, aqui a gente já tem, ó, bairro Estância Velha em Canoas, Guajuviras. Isso aqui é o Mercadinho Aguiar, ó. Então, a gente tem essa parte aqui, já é Porto Alegre, se não me falha a memória, Gravataí, aqui atrás tem um pedaço de Gravataí ainda, Sapucaia do Sul, mais pra lá. Tá vendo que eu sou baixinha, tem que ficar na ponta do pé, né? Mas então dá pra você entender, tudo isso aqui que é verdinho são áreas de mata, de banhado, desabitadas. E não são tão distantes assim da área do Mercado Aguiar, onde foram vistos pela última vez, então, o seu Isaíl e a dona Dalmira no domingo, dia 25 de janeiro, tá? Relembrando, Mercadinho Aguiar fica muito próximo da casa da Silvana, cerca de 10 minutos ali, vamos colocar assim, né, pra gente pensar. Então, é um espaço muito grande que pode ter sido utilizado para ocultar esses corpos, já que o delegado fala, né, porque tanto tempo descorrido assim. Se fosse um caso de cárcere privado, né, como eu já mencionei antes aqui para você, o criminoso ele teria que ter uma estratégia logística muito mais refinada. Ele teria que ter um cárcere, né, um local em que essas pessoas estivessem colocadas ali. Essa casa ou teria que ser muito afastada ou teria que ser muito vigiada. Então, a utilização de 2, 3, 4, 5 pessoas, mais pessoas para isso. A logística de levar água e comida para essas pessoas que estão em cárcere. E outra, né? Vai manter 3 pessoas em cárcere por 20 dias, gente. Além do pesadelo logístico, você tem que ter algum retorno com isso, na mente do criminoso. E qual retorno seria esse? Normalmente quem está em cárcere, né, fica em cárcere até que o seu captor, a pessoa que está em poder dessa pessoa, peça um benefício financeiro. Daí vira um sequestro, um pedido de resgate. Mas isso não aconteceu, então por isso que logo nos primeiros dias a polícia descartou o sequestro. Manteve a questão do cárcere privado, né? Apesar do que as pessoas estariam incomunicáveis, era uma hipótese, ou a hipótese então de que elas estivessem sem vida. Agora o delegado fala isso abertamente. Feminicídio seguido de um duplo homicídio. Resta saber então onde estão os corpos. Se o delegado menciona uma área de mata na região metropolitana, novamente, temos aqui bem pertinho, mais pertinho do mini mercado Aguiar, se a gente for ver, é realmente essa parte aqui de Canoas, mas tem essa parte aqui que ainda acho que é Gravataí, né? Cachoeirinha, Sapucaia do Sul está um pouquinho mais para cá. Então, assim, quem for da região, dessas regiões que eu estou mencionando, de repente viu no final de janeiro alguma movimentação estranha, atípica, ouviu um barulho diferente, pode entrar em contato com a polícia. Eu estou tentando confirmar o telefone que a polícia está preferindo neste momento, a utilização dele, porque a gente sabe que tem vários canais de Disque Denúncia. Um deles é 181, né? Que é o canal de Disque Denúncias da Secretaria de Segurança Pública, e o outro é o 0800 642 0121, que a gente divulga aqui todos os dias, que é o Disque Denúncias da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, casos de desaparecido e de homicídios vão para esses 2 telefones aqui. Até eu confirmar o número direitinho, vocês vão para esses 2 canais, tá bem? Então, agora temos este mistério. Onde estão os corpos destes 3 membros da mesma família? Mãe, pai e filha.